Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Ionizante. Hoje um assunto muitíssimo interessante, pé de lótus e anatomia do pé. Sendo assim, após a vinheta, vamos lá, let's go galera! Bom galera, para quem não conhece o canal, esse é o canal Professor Ionizante. Eu sou Alex Mateus, professor tecnólogo em radiologia, e o intuito desse canal é trazer assuntos interessantes voltados para o universo da radiologia. Hoje eu tenho esse assunto muitíssimo curioso, que é o pé de lótus, e trago também juntamente a esse assunto, o assunto anatomia dos pés. Bom, aí o aluno me pergunta, o que é o pé de lótus, professor? Bom, pé de lótus foi uma tradição chinesa de amarrar os pés, fazendo com que ele fique reduzido o máximo possível o seu tamanho. E isso, anatomicamente, trazia anormalidade, uma mutação forçada nos pés de quem fizesse essa prática. Mas, professor, por que elas faziam essas amarrações nos pés? O intuito ali, logo, era voltado para um público feminino e tinha uma questão muitíssimo de status. Sim, reduzir os pés era questão de status. Então, quem começou foi a classe ali mais rica, mais favorecida com esse hábito, para um costume dos pés pequenininhos como esses, por exemplo, que tem aqui na imagem. Sendo assim, isso acabou se tornando um ato, um comportamento ali cultural e se tornando posteriormente um padrão de beleza. Caramba, professor, mas um padrão de beleza? Sim, se tornou um padrão de beleza na época. Mas, professor, ninguém quis burlar esse comportamento porque isso aí, no mínimo, provocava dores nos pés. Sim, inclusive, um imperador, o Kingshun, o terceiro imperador da dinastia Qing, ele tentou isso lá por volta de 1664. Só que falhou aí na sua tentativa, porque o pé de lótus na época bombava. Olha essa imagem aqui, muito interessante, um acompanhamento aqui fotográfico da imagem dessa mutação que era possível acontecer nos pés das mulheres. E o interessante falar no pé de lótus é também agregar ali o conhecimento, o assunto referente à anatomia dos pés. E é claro, por isso que eu trouxe esse assunto juntamente para vocês. No final do século XIX, reformistas chineses desafiaram essa prática, porém, somente ali no início do século XX, que obteve-se um resultado ali e a tradição dos pés de lótus começou a morrer como resultado aí de uma campanha de anti-pés de lótus. Porém, consequências do pé de lótus pode ser vista até mesmo hoje, porque existem resquícios de pessoas que têm o pezinho ali reduzido fisicamente, como o pé na prática do pé de lótus. Aqui, ó, um resultado muito curioso é uma consequência desse hábito de pé de lótus, e o lado, um sapatinho, sabe quantos centímetros? 10 centímetros. Sim, era possível com a redução para pé de lótus caber um sapatinho de 10 centímetros. Olha que coisa pequenininha, né? Impressionante a gente ver, sabendo como é a forma de um pé hoje em dia, a média de um tamanho de um pé feminino. Mas aí, beleza. Como era feito esse pé de lótus, essa prática? Antes de falar sobre essa prática propriamente dita, é claro, nós temos que relembrar, ou para alguns, conhecer, aprender essa anatomia do pé. Por quê, professor? Porque com o conhecimento ali da anatomia óssea do pé, você consegue entender como era essa prática de pé de lótus. Bom, nesse assunto de anatomia de pé, a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês, ou apresentar para quem já conhece, é que existem as famílias subsequentes no entendimento de cada porção óssea individual. Então, sim, são famílias individuais, são porções individuais.
A família das falanges se subdivide em cada porção. Mas antes, eu quero te sinalizar que a porção da falange nada mais é por algo que você conhece como dedos. Mas, de uma forma que é a formologia, uma denominação médica, os dedos dos pés são chamados de pododáctilos. Sim, pododáctilos. E cada porção ali de pododáctilos tem as suas porções, melhor dizendo, de falanges. Aqui, ó, primeiro pododálico, segundo, terceiro, quarto e quinto, como se fosse ali as porções visuais que você tem do dedão, seu vizinho e aquelas formas culturais que a gente conhece. Uma observação é que, além de ser chamado de primeiro pododálico, ele também é chamado de halos, beleza, galera? E aqui a representatividade é como se fosse do pé esquerdo, para a gente não confundir. Bom, cada porção do seu pododálico de interesse, existe ali as suas porções de falanges. Aqui eu tenho do quinto pododálico e as suas porções de falange distal, falange mediana e falange proximal. E assim segue subsequente cada porção. A observação que eu faço para vocês é que o primeiro pododálico, o famoso halos, ele tem apenas a composição das falanges proximais, ou melhor, proximal no singular e distal. Como assim, professor? O halos, o dedão, o primeiro pododálico tem apenas duas falanges? Sim, esse é o principal diferencial dos assuntos referentes a falanges, tá? Lembrar que o primeiro pododálico tem apenas duas falanges. Posteriormente a esse entendimento, nós conseguimos ver que se destaca as estrelinhas ali, ó, sempre em cada porção de falange. Note que o segundo ao quinto pododálico, 3 falanges, mas o primeiro, apenas 2. Posteriormente, você ter esse conhecimento referente à anatomia óssea dos pés, você parte para a parte subsequente. A próxima porção é dos ossos do metatarso, os ossos metatarsais, que fica localizado ali na porção mediana dos pés, ou do pé especificamente, se for um pé no estudo ali, igual nós estamos fazendo, né? O interessante é que, lembra daquela fratura que o Neymar teve no quinto metatarso? É exatamente esse camarada em específico que nós estamos falando aqui, ó, dessa família. Foi exatamente esse ossinho aqui que o Neymar fraturou, a famosa fratura do quinto metatarso do Neymar. Então é essa porção aí. Uma observação, professor, se faz uma radiografia de pé para interesse nessa avaliação? Sim, muito provavelmente o Neymar foi submetido ali a um exame radiográfico, muito provável, uma AP e uma oblíqua, uma rotina ali AP e oblíqua do pé para essa avaliação de fratura óssea. Passando aqui o slide, chegou. Olha só que legal, nessa visão você consegue observar que os ossos metatarsianos, eles ficam localizados na porção mediana dos pés. Nesse slide, nós conseguimos observar que essa porção dos ossos no metatarso se articulam distalmente com a porção das falanges, aquela primeira porção que nós aprendemos, e proximalmente ele se articula com a porção dos ossos do tarso, que inclusive é o próximo assunto. Então, e agora nós temos a porção dos ossos do tarso, e cada um tem o seu nome individual. Olha que interessante, hein? Que isso, professor? Interessante que nada, a gente tem que saber o nome de cada um? Sim, tem que saber o nome de cada um. Lembrando, galera, o que eu falo em sala de aula para vocês é o seguinte: não existe assunto difícil, existe assunto novo. Tudo que é novo nos surpreende e nos assusta, mas a gente não vai se abalar com isso não, hein? Beleza. O primeiro que eu vou apresentar a vocês, que fazem parte dos ossos tarsais, é o primo do Thanos. Sim, o vilão Thanos, da Marvel, aquele brabão. Aqui tem um brabíssimo também, é o Talos. Sim, repitam comigo, Talos. Ele compõe os ossos ali do tarso. O segundo eu vou apresentar para vocês é o osso do calcâneo, que fica aqui embaixo do talos. E é claro que você já imaginou mais ou menos o porquê que ele se chama calcâneo.
calcâneo, né? E à frente do talos nós temos o cuboide. Então nós já conhecemos três. Primo do tânus, o talos, o calcâneo e o cuboide. O próximo, lembra de alienígena, que você vai lembrar dele, é o navicular. Sim, nós temos um osso no pé chamado navicular. Portanto, já conhecemos quatro. Nós conhecemos o talos, o calcâneo, o cuboide e agora o navicular. O próximo é uma galera que eu chamo eles de irmãos trigêmeos. Por quê, professor? Porque eles têm o mesmo nome. Como assim, professor? Sim, eles têm o mesmo nome. Mediano, o segundo é o cuneiforme intermédio e o terceiro é o cuneiforme lateral. Então são três cuneiformes: mediano, intermédio e lateral. E agora já foi apresentado para vocês e vocês já conhecem todos os ossos ali que compõem o tarso. Bom, galera, olha que interessante. Essa é toda a anatomia dos pés que eu acabei de apresentar para vocês. Coisa de alguns minutinhos apenas. Ficou com dúvida? Rever, que você vai aprender muito bem a anatomia óssea ali apresentada nos pés. Agora que já conhecemos a anatomia dos pés, podemos ir para como é feito, ou melhor, como era feito o pé de lótus, né? O processo de pé de lótus era muito complexo. O processo ali dava-se início antes mesmo do arco do pé ser formado. E isso é consequências de um início de pé de lótus em torno ali da criança de 4 a 9 anos de idade. Sim, era uma prática bem no iníciozinho de vida das meninas. Geralmente é iniciado durante ali os meses de inverno, porque dessa forma os pés eles eram mais propensos a ficar dormente. E a menina ali que estivesse sendo submetida ao pé de lótus teria mais como suportar a dor. Chegava uma etapa em que os pés eram colocados em uma mistura de ervas e sangue animal em uma temperatura quente para poder flexibilizar, dar um auxílio ali na flexibilização das estruturas dos pés. Muito provavelmente em temperaturas que basicamente chegariam a próxima quase que cozinhar os pés. Por isso que ficava tão fácil a flexibilidade de todas aquelas estruturas ósseas que vocês já conhecem. Foi apresentado aqui hoje para vocês na anatomia do pé. Bom, as unhas dos pés eram cortadas de forma que facilitassem ali a manipulação dos pés da menina, da mocinha ali que estivesse sendo submetido a essa prática e também que evitasse machucar os pés e levar em considerações ou em consequências de inflamações e posteriormente ali a pessoa ter que amputar os pés. Então a prática não era ter que amputar os pés, e sim apenas reduzir. Então até mesmo as unhas eram cortadas ou talvez até mesmo arrancadas, dependendo ali da situação. Estava num certo ponto onde tinha que pegar as ligaduras e o algodão e mergulhar naquela água quente com ervas e sangue para posteriormente ser enrolado nos pés ali da pessoa que seria submetida a esse ato de pé de lótus. Uma observação que é os dedos dos pés, eles eram submetidos a ficar anatomicamente na sola dos pés. Então isso era algo que provavelmente provocava muita dor, porque observem, existe nessa porção, no intervalo entre o que é a falange, que eu já apresentei para vocês, e o que é metatarso, os espaçamentos ali chamados de articulação metatarso-falangiana. Inclusive, ó, isso é um símbolozinho que sempre eu vou colocar nas minhas aulas, que toda vez que esse bonequinho aparecer, é para ficar de olho no lance, porque é um assunto específico muito propenso em cair até mesmo em concurso. E sim, geralmente cai abordagem sobre as anatomias existentes no pé. Então, de olho aqui no lance, hein? Novamente, repito, as articulações entre uma falange e o metatarso é a articulação metatarso-falangiana. E sim, muito provável que isso era fraturado, quebrado, solto, uma parte ali de articulação para ser forçado em ficar na região da parte plantar dos pés, que popularmente é conhecido como sola dos pés. Bom, galera, aqui eu tenho uma analogia em desenho para mostrar para vocês a forma em que os pés são modificados anatomicamente através desse costume chamado pé de lótus. Aqui eu tenho um desenho gráfico de representação anatômica de toda essa estrutura óssea que nós já conhecemos, de um pé normal, e aqui o pezinho
de lótus. Professor, mas tinha como mostrar isso na radiografia? Tem, claro. Inclusive, isso aqui é só uma introdução. Olha que interessante aqui, eu tenho mais uma imagem gráfica dessa representação, mas o interessante para a gente, técnicos e tecnólogos em radiologia, é o quê? Fazer essa interpretação, a famosa anatomia radiográfica. Isso é muito importante para a sua vida pessoal e profissional de realização, hein, meninos? Fiquem atentos a isso sempre. A gente deve conhecer a anatomia para aplicar na radiografia. O nome disso, anatomia radiográfica. Aqui, obviamente, é a representatividade de tudo aquilo que a gente viu de uma forma normal e do lado a anatomia do pé de lótus nessa radiografia. O que mais se destaca para mim aqui é essa observação no formato em que esse osso do calcâneo deveria estar na horizontal, ele se encontra na vertical. Olha que diferente, que bizarro anatomicamente falando, porque foge muitíssimo do padrão ali aonde que ele deveria se apresentar na horizontal. A região metatarsiana também, ela basicamente fica toda aqui inclinada no formato vertical, aonde ele deveria se apresentar no formato horizontal. Além dessa porção bizarra ali da porção do osso do calcâneo e o metatarso, observa também que as falanges se encontram no formato completamente irregular de uma porção dos ossos ali normais, né? Bom, galera, ficamos por aqui. Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, acione aí o sininho de notificação para quando tiver um vídeo novo, vocês acompanharem aqui juntamente comigo. Valeu, galera, um forte abraço do seu professor ionizante.